Olá, boa noite. Meu nome é Cleissan Gisbert, eu sou advogada e hoje eu estou aqui no programa Seu Direito na Rádio Web Conexão na Cidade com o nosso convidado especial, o doutor professor Nelson Sussum Chiquicima. Hoje nós iremos falar sobre inventário extrajudicial, suas vantagens e desvantagens. Mas antes disso, eu quero falar com os nossos ouvintes sobre o nosso sorteio. Nosso sorteio já, né? Já virou habitual, né? Esse nosso sorteio no final da entrevista, no final da live. Então, esse mês de setembro, nós mudamos, tá? O livro. Cada mês a gente faz o sorteio de um livro diferente. Não sei se vocês estão conseguindo ver. O livro já chegou, do nosso querido filósofo Mário Sérgio Cortella, Por que fazemos o que fazemos? Então, o sorteio de hoje vai ser esse livro aqui, tá bom? E também eu quero falar para vocês que o nosso convidado, Dr. Nelson, ele também vai fazer aqui um agrado aqui para os nossos teleouvintes. Os nossos teleouvintes que quiser depois fazer um curso, qualquer curso que o doutor Nelson tenha, fala comigo, manda mensagem ou interage aqui, que terá 25% de desconto, tá? Isso aí foi um pedido meu, tá, gente? Eu tô só falando para vocês. E, Todo mundo conhece o doutor tá, Nelson. Pode falar, doutor Nelson. são os cursos lá da academia, tá? Academia de Direito Online. Isso, os cursos da Academia de Direito Online, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez, estamos aqui com o doutor Nelson Susumu Shikishima, nosso convidado especial da noite. Hoje é segunda-feira, dia 14/9, e vamos começar. Doutor Nelson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, o convite da Rádio Conexão na Cidade, e eu lhe desejo muito sucesso na noite de hoje, e o senhor está com a palavra. Bom, obrigado, né, mais uma vez pelo convite, doutora Cleissan, por agora estar, né, no outro programa, né, mas com a mesma apresentadora, né? Na outra vez nós fizemos pela OAB, foi pela OAB de Tatuapé, né, pela Comissão de Direito de Família, e dessa vez pela Rádio Conexão, é isso, né? Rádio Conexão na Cidade. Isso. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante. A doutora Cleiton já adiantou para mim que acho que as perguntas que mais acho que devem fazer, que vão fazer com certeza, é a parte de TCMD, né? E aí na parte de TCMD eu vou no final, porque tem eu sempre dou um aviso muito importante no TCMD, né? Porque muitas pessoas estão pensando que realmente está, né? E muitas vezes pode ser que não esteja suspenso. Então vou mostrar para vocês como que vocês vão saber se estão suspenso, se está suspenso ou não, o prazo para o recolhimento do IP. Tá? A legislação suspendeu o prazo para propositura da ação de 2 meses, que está no artigo 611 do CPC. Mas o TCMD é outra situação que eu quero falar no final para vocês, tá? Então, assim, primeiro, antes de falar as vantagens e desvantagens do inventário extrajudicial, nós temos que saber quais são os procedimentos que nós temos dentro do inventário, né? Nós temos o inventário judicial, arrolamento sumário e arrolamento comum. Esses três de forma judicial. Depois nós temos o extrajudicial. Então, inventário, arrolamento sumário, arrolamento comum são procedimentos judiciais. E nós temos o extrajudicial, que nós vamos ver as vantagens e desvantagens. Então, vamos ver os requisitos de cada um, quando que cabe cada procedimento, tá? Então, o inventário é aquele que é um procedimento comum, o procedimento ordinário, né? Aquele procedimento que demora mais, é o mais demorado, porém cabe em qualquer situação, tá? Só para ter uma ideia, né? Uma ideia, em São Paulo, eu acho que dependendo da vara, no mínimo, o inventário consensual é de 1 ano para cima, 1 ano a 2 anos, consensual o inventário. O procedimento consensual dele é pelo menos de 1 a 2 anos, tá?
Você vê como demora, né? Como demora. Consensual. Imagina um litígio. Litígio só Deus sabe, né? Pode demorar 10 anos, 20 anos num litígio, dependendo da situação. Tá? Mas o inventário ele está no artigo 610 do Código de Processo Civil, do CPC, e cabe para qualquer valor patrimonial. A pessoa morreu, faleceu no inventário. Cabe para qualquer valor patrimonial, seja 100 mil reais, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 50 milhões, qualquer valor patrimonial cabe o procedimento de inventário. Tá? O que mais? Cabe também para qualquer herdeiro maiores e capazes, ou menores ou incapazes. Então, cabe para qualquer herdeiro, qualquer tipo de herdeiro, seja ele maior, capaz ou menor ou incapaz. Então, para qualquer situação de herdeiros, cabe também o procedimento de inventário. Tá? O que mais? No inventário, cabe consensual e também litigioso. Se for por acordo, cabe também inventário, processamento de inventário, e litigioso também cabe inventário. Tá? Outro, com ou sem requisito ou sem. Cabe inventário se tiver testamento e cabe inventário se não tiver testamento também. Ou seja, inventário cabe para qualquer situação. Tá? Só lembrando que se tiver testamento, é só inventário. É entrar com uma ação de registro e cumprimento de testamento e, concomitantemente, pode ser desta forma, entrar com abertura de inventário também. São duas ações, ação de registro e cumprimento de testamento, mais abertura de inventário, que vai correr de forma paralela. Lógico que vai só continuar o inventário se a ação de registro e cumprimento de testamento estiver ok, né? Estiver solucionado, homologado, o juiz já mencionou que o testamento é válido, tá? Aí sim iria para o prosseguimento do inventário. Mas pode ser de forma concomitante, de forma simultânea também. Mas com testamento acaba demorando um pouco mais, né? Porque por causa da outra ação, tá? Bom, esse é o procedimento de inventário, é o mais demorado para qualquer situação como eu mostrei para vocês. Agora nós temos o arrolamento sumário. O arrolamento sumário está no artigo 659 do CPC, do Código de Processo Civil, né? Ele também para qualquer valor patrimonial, mas já está dizendo é arrolamento sumário. Cesso significa que é rápido, tá? Ele é rápido. Eu já mostro a diferença do procedimento dos dois, inventário e arrolamento sumário, tá? Daqui a pouquinho. Mas cabe para qualquer valor patrimonial. Valor de 100 mil reais, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 50 milhões, 200 milhões, qualquer valor patrimonial tem a forma de procedimento arrolamento sumário. O que mais? Cabe para herdeiros maiores e capazes. Aqui só cabe para herdeiros maiores e capazes. Tá? Não cabe para maior e nem para um incapaz. Se tiver um maior incapaz, também não cabe arrolamento sumário, ser por inventário. Então a gente vai fazendo pelo método dedutivo, né? Por dedução ou por dedução, né? Que não cabe lá, que não tem de um requisito no sumário, vai para o inventário, tá? Então, herdeiros maiores e capazes, cabe menor nem incapaz no arrolamento sumário. E o outro é que o arrolamento só pode ser de forma consensual, não poderá ser feito de forma litigiosa. Se for litigioso, não dá para ser arrolamento sumário, é consensual apenas. Está lá no artigo 659 do Código de Processo Civil. O que mais? Arrolamento sumário é sem testamento, não pode ter testamento. Se tiver testamento, tem que ir para o inventário. Não dá para ser arrolamento sumário, tá? Sem testamento, portanto. Esse é o segundo procedimento. O terceiro procedimento, daqui a pouco já falo, a principal diferença que é o procedimento, né? No arrolamento comum, que está no artigo 664 do CPC, muita gente confunde com o arrolamento sumário, pensa que é a mesma coisa, mas não é, né? O arrolamento comum está no artigo 664 do CPC. Antigamente, sempre foi assim, na verdade, né? Ele depende era um valor, cabia arrolamento comum só para valores pequenos. Por exemplo, no Código de Processo Civil de 73, era até 2.000 OTNs, 2.000 OTNs. Depois aumentou para 13.840 BTNs, porque a OTN foi extinta, do BTN, 13.840 BTNs, só que a moeda toda hora mudava, os índices toda hora mudavam no Brasil, e aí acaba dando 13.840 BTNs, e aí você que tinha que fazer a correção no Código de Processo Civil de 73. E aí era para valor baixo, valor pequeno, valor baixo, 2.000 OTNs, 13.840, era um valor baixo, tá? E veio agora no Código de Processo
viu o artigo PC atual e o legislador, né, teve uma mente brilhante e falou assim: IBTN não adianta ficar colocando esses índices, porque uma hora extingue, né? E aí colocou em salários mínimos. Poxa, conseguiu aí realmente o legislador pensar um pouco, né, e falar assim: salário mínimo não extingue, não vai extinguir, né? Eu acho que é muito difícil extinguir o salário mínimo. Então, estipulou valor até 1.000 salários. Cabe a rolamento comum até 1.000 salários mínimos. 1.000 salários não é tão baixo hoje, hein? Não é tão baixo, né? Que vai dar em torno de 1.048 mil reais. 1.048 mil reais. Bens até 1.048 mil reais. Eu acho que não é um valor baixo, não, como era antigamente. Tá? Então melhorou. 1.000 salários mínimos arrolamento comum. Tá? Aqui a diferença do arrolamento sumário. Aqui cabe para herdeiros maiores e capazes, maiores e capazes, ou menores ou incapazes. Eu lembro uma vez um aluno falou para mim: professor, o senhor falou que arrolamento só cabe para herdeiro maior, não cabe para herdeiro menor. Então, eu entrei com inventário. Eu tinha uma ação que tinha um menor, portanto, eu entrei com inventário. Não entrei com arrolamento, né? Só que na hora que eu entrei com a abertura do inventário, o juiz mandou converter em arrolamento. Falou que não cabe. Maior e capaz. Falei, qual que é o valor do patrimônio? Era um valor baixo, muito baixo. Né? Só tinha um imóvel valor bem baixo. Eu falei, por isso, o juiz mandou comum, não é arrolamentário, é arrolamento comum, não é arrolamento sumário. Né? Então era até 2.000 ou 3.840 BTNs naquela época. Né? Hoje é até 1.000 salários. Então aqui cabe arrolamento também, mas é o comum, não é o sumário. Se tiver herdeiro menor ou incapaz, mas vai na forma de arrolamento também, e hoje melhorou o valor, que até 1.000 salários mínimos é bastante. O que mais? Outra situação do arrolamento é que é consensual, tem que ser consensual, não pode ser litigioso, apesar do Ministério Público entrar, né? Se tiver menor ou incapaz, o Ministério Público também entra, é muito comum, né? E eu falo que daí não é tão consensual assim, né? Porque o Ministério Público ele pode sim contestar, impugnar alguma situação que ele veja o menor está saindo em alguma desvantagem, algum prejuízo. Né? E sem testamento. Arrolamento comum não cabe quando tiver testamento. É a forma de arrolamento comum. Bom, você já está dizendo o seguinte: arrolamento. Arrolamento é um procedimento breve, né? Tanto arrolamento sumário como arrolamento comum, que eu falei no inventário, deve demorar de 1 a 2 anos, consensual, de 1 a 2 anos, e o arrolamento, seja ele sumário ou arrolamento comum, ele deve demorar em torno de 6 meses a 1 ano, 6 meses a 1 ano aproximadamente. Veja, eu estou fazendo uma média aí, né? Depende aí da vara, mas aí a maioria, acho que de 6 meses a 1 ano no arrolamento, na forma de arrolamento, seja sumário ou comum, porque ele é consensual e por que é mais rápido? Olha só, o procedimento de inventário, ele tem lá primeiro a abertura do inventário, que você só vai informar quem morreu, os herdeiros, tem que falar quais são os bens ainda, e pedir a nomeação do inventariante na abertura do inventário. Entrou com essa peça. Só aí já demora 2, 3 meses para o juiz despachar. E aí o juiz vendo o inventariante e pede para o inventariante apresentar as primeiras declarações, que é em 20 dias. Tá? 20 dias após a nomeação, 20 dias para as primeiras declarações. As primeiras declarações, aí sim, vai ter que vir com todos os herdeiros, com seus respectivos cônjuges, qualificação completa, todos os bens que o falecido, né, com também detalhes completos, se for imóvel, principalmente com os detalhes da certidão do registro de imóveis, né? Sabe aquele detalhe da certidão de imóveis? Tantos metros quadrados, de quem olha para a direita, para a esquerda, faz fundo com não sei quem, assim, tudo aquilo, senão o juiz ele vai homologar, e se não tiver aquilo, na hora de registrar, não vai registrar, o registrador vai mandar de volta para você fazer uma retificação para acrescentar tudo isso. Então, para não perder tempo, você faça de acordo com o que estiver na certidão do registro de imóveis, igualzinho, tá? A escrita é igualzinho. Primeiras declarações, aí já demorou mais 2, 3 meses, já está dando 5 meses de abertura do inventário. Depois das primeiras declarações, você oferta o esboço de partilha, ou chamado plano de partilha,
se for consensual. Se não for consensual, vai ter que ser citado todos os herdeiros, e cada herdeiro é um advogado e pode impugnar. Aí eu falei, só Deus sabe quando vai terminar, tá? Mas estou dizendo a forma consensual, o inventário, tá? E o inventário, portanto, depois das primeiras declarações, vem lá a apresentação do esboço de partilha, que daí só aí já demorou mais 2 meses para despachar, mas já demorou 1 ano aproximadamente, né, no esboço. Depois do esboço de partilha, o juiz vai pedir que apresente o ITCMD pago, né, bem como manda para o partidor para fazer a conferência, se está certo, aí já demorou mais 2, 3 meses, né? E ele manda as últimas declarações. Se não tiver nada para ser retificado, as últimas declarações são as mesmas das primeiras declarações. Normalmente a gente faz desta forma, tá? E isso, todo esse procedimento inteiro, com peças, com modelos, está lá no curso de inventário e partilha, inclusive, tá? Que aí vocês, como a doutora Cleissa mencionou, tem 25% de desconto para quem escrever para a mensagem aí para a doutora Cleissa, tá? Que ela passa depois para o pessoal da academia. Bom, tudo isso demora em torno do que eu falei, entre 1 a 2 anos aproximadamente. Tá? O arrolamento, já está dizendo arrolamento porque tudo vai ser feito numa única peça. Abertura de inventário, primeiras declarações, esboço de partilha, últimas declarações e o pedido de homologação da partilha. No arrolamento é dessa forma, a única peça é proposta. Portanto, não tem que demorar muito mesmo. E ainda eu falo que de 6 meses a 1 ano é bastante, está demorando bastante, né? E se você pegar lá no artigo 59 e seguintes do CPC, menciona que, na verdade, o juiz nem poderia cobrar o recolhimento do ITCM, porque lá está dizendo que o juiz vai expedir o formal independentemente do ITCMD, do imposto. Se não pagou, né, não vai ter o registro, mas ele não pode impedir de tiro formal de partilha por falta de pagamento no ITCMD, principalmente no arrolamento sumário e comum, que está a partir do artigo 659 do CPC. Né? E muita gente deixa parado o processo porque não tem para recolher o ITCMD. Então, na forma de arrolamento, não precisaria de forma mostrar para o juiz que está pago para ele expedir o mandado, ou expedir um alvará, ou expedir um formal de partilha. Né? Ele teria que fazer de plano. Está lá no 659 seguintes do CPC. Inventário não, já é diferente. Aí não tem jeito. Inventário é diferente. Tá? Mas na forma de arrolamento é uma peça só. Portanto, eu já fiz um arrolamento sumário em 2 meses. Com trânsito em julgado e tudo, com formal de partilha na mão. Em 2 meses. Só que isso foi em 1996, né? 1996. Faz um bom tempo, tá? Hoje acho que não consegue. Hoje acho que nenhuma vara faz isso, tá? A não ser que seja o extrajudicial. Aí sim. Acho que seja aí sim extrajudicial, tá? Mas demora menos que um inventário, tá? Então são esses procedimentos. Só agora fazendo uma observação. Os requisitos que estão no arrolamento sumário do artigo 659 do CPC, que cabe para qualquer valor patrimonial, que tem que ser capaz, consensual e sem testamento, são os mesmos requisitos do extrajudicial. São os mesmos requisitos do extrajudicial, do inventário extrajudicial. Então, o inventário extrajudicial, ele cabe para qualquer valor patrimonial, porém tem que ter herdeiros maiores e capazes. Se tiver um menor incapaz, não cabe o extrajudicial, tem que ser o judicial. Tá? Lógico, tem que ser consensual, porque é uma escritura, é consensual, todos têm que estar de acordo. Se um não estiver de acordo, não assinar no inventário. Né? E sem testamento, também cabe inventário extrajudicial. Veja que o artigo 610 do CPC, ele fala que se tiver testamento, vai ter que fazer judicial e não cabe o extrajudicial. Porém, no estado de São Paulo e alguns outros, mas acredito eu que o estado de São Paulo foi o pioneiro, com o provimento 37/2016, ou seja, em 2016, há 4 anos atrás, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, através do provimento 37, autorizou a fazer inventário extrajudicial, mesmo tendo um testamento. Porém, deveria ser proposta, ou deveria não, deve ser proposta, uma ação de cumprimento do testamento. Depois que foi declarado válido pelo juiz,
você pega ou uma certidão que está válido esse testamento e leva até um cartório de notas para lavrar um inventário extrajudicial. Então é possível, né? Mas muitos vão falar assim, mas se eu já entrei na justiça no extra depois. Então já entrei na justiça com um, eu entro com uma abertura de inventário na justiça também, né? Que traz vantagens e desvantagens do extrajudicial, desvantagens do extrajudicial, aí que está, tá? Que uma delas vai ser as custas, tá? Bom, então vamos ver agora. Então o extra mesmo do arrolamento sumário, tá? Em São Paulo, cabe com o testamento extrajudicial, cabe pelo provimento 37/2016, desde que você propõe uma ação de registro e cumprimento do testamento, o juiz declare que está válido aquele testamento. Aí você pode ir até um cartório de notas e lavrar um inventário extrajudicial. Provimento 37/2016 da Corregedoria de Justiça de São Paulo. Acredito eu que outros estados também já tenham, né, algum provimento semelhante ao do estado de São Paulo, tá? Eu lembro de pensão de família da OAB de São Paulo, a gente estava em reunião em todos os presidentes de comissão em Brasília, de comissão de família dos estados, né, do Brasil, lá em Brasília, e eu lembro que o estado de São Paulo foi o pioneiro. Eu havia falado que havia autorizado a Corregedoria Geral de Justiça, eles pediram para mim, esse provimento 37, para passar para os presidentes de comissão, que eles iriam pleitear em cada estado também, né? E eu acabei fazendo naquela época. O estado de São Paulo foi o pioneiro em fazer esta autorização do extrajudicial mesmo tendo testamento, tá? E aí eu já ouvi depois, em 2017, 2018, 1 ano ou 2 anos depois que eu enviei, alguns presidentes falando que tinha conseguido, né? Eu não vi o provimento, mas disseram que tinha conseguido em seu estado também o extrajudicial mesmo no testamento, né? Que a Corregedoria também autorizou, né? Com semelhante ao de São Paulo. Bom, feitas essas preliminares, vamos dizer assim, de saber dos procedimentos, quanto tempo demora, né? Vem o extrajudicial. A primeira vantagem do extrajudicial é o tempo, né? É o tempo. Se o escrevente autorizado do cartório de notas ele estiver tranquilo, né? E for uma pessoa rápida, e o advogado também, só não depende do escrevente, né? Depende do advogado também, de ele enviar os documentos, de cobrar o escrevente, de fazer o inventário rápido. É possível fazer no mesmo dia um inventário extrajudicial? É possível fazer em uma semana? É possível fazer em um mês? Né? Agora, 1 ano, 2 anos, começa a ficar difícil ser feito em 1 ano, 2 anos o extrajudicial. A não ser que o advogado deixou lá os documentos, não foi cobrar o escrevente também não falou nada, né? Porque o extrajudicial pode ser feito em um dia, pode ser feito em uma semana, em um mês no máximo, tá? Porque às vezes depende de documentos do cliente, tudo, e ele demora para entregar. Aí você tem que ter essas comprovações, né? Que quem está demorando para entregar a documentação é o cliente e não você, porque não argumentação, fundamentação demorar para fazer um inventário extrajudicial. Então, o tempo, sem sombra de dúvida, é o primeiro aí, a primeira vantagem do extrajudicial. Enquanto um inventário ele pode demorar aí de 1 a 2 anos, o arrolamento sumário, que é semelhante ao extrajudicial, né, nos seus requisitos, pode demorar 6 meses a 1 ano, para 1 mês, né? Pode demorar uma semana. Então, o tempo é a principal vantagem aí do inventário extrajudicial. Agora, nós temos uma outra situação de vantagem. Eu vejo mais vantagem que desvantagem, né, no extrajudicial. Mas a outra vantagem é com relação à competência do local, né? No inventário judicial, no arrolamento sumário, no arrolamento comum, nós vamos seguir o artigo 48 do CPC, que é o último domicílio do decujus, que está também no Código Civil, no seu artigo 1783, né, do Código Civil.
1789, desculpa, 1789 do Código Civil. E aí também, né, o artigo 48, que é o mais recente, artigo 48 do CPC, que é de 2015, que é o último domicílio de cujos. A regra é essa. Onde morava quando ele estava vivo, lógico, né? Ele estava vivo. E aí é aquele o domicílio. Ele morava no Tatuapé, né? Aí no bairro da Cleição, Tatuapé, e foi então. Ele morava, o último domicílio dele foi no Tatuapé, portanto, seria no foro regional do Tatuapé, né, o foro competente. Porém, testamento é no foro central. Em São Paulo, nós temos aí uma diferença de competência quando tem testamento. Dentro da capital de São Paulo, não é na capital de São Paulo, estado de São Paulo, na capital, que nós temos foro central e foros regionais. Né? Regionais são vários, Tatuapé, Santo Amaro, Lapa, Penha, Santana, São Miguel, vixe, vários foros regionais, Vila Prudente. Então, se tem testamento, o foro competente é o foro central da capital de São Paulo. Se não tem testamento, é o domicílio do decújo. Ou seja, lá no bairro Tatuapé, foro regional Tatuapé. Foi lá no bairro de Pinheiros que ele morava, foro regional de Pinheiros. Foi no bairro de Santo Amaro, foro regional de Santo Amaro. Tá? Que seria, a regra é essa daí, no último domicílio do decújo. Tem exceção? Tem. Se o falecido não deixou o domicílio certo, seria no local dos bens imóveis. Está no artigo 40 do CPC. Bens imóveis. Não tem bens imóveis. Local dos bens móveis. Local dos bens móveis. E se tiver bens imóveis em vários locais, é qualquer um deles. Mas se não tiver bens imóveis e não tiver domicílio certo, local dos bens móveis. E se não tiver, aí a pessoa fala assim, professor, não tinha domicílio certo, não tinha bens imóveis, não tinha bens móveis. Então onde que é? Eu falei, aí não tem inventário, né? Aí não tem inventário. Então se ele não tem nada, não tem inventário, tá? Não tem inventário. Não precisa saber a competência, porque não tem inventário. Bom, então o foro competente tem que seguir o artigo 48 do CPC. Já no extrajudicial, que é feita no cartório de notas, dentro de um cartório de notas, não tem uma circunscrição, uma competência. Eu posso fazer em qualquer cartório de notas em todo o território nacional, tá? Independente de onde ele morava, independente de onde os bens se localizam do falecido. Eu posso fazer em qualquer cartório de notas em todo o território nacional. Posso fazer em Minas Gerais? Posso fazer na Bahia? Posso fazer no Mato Grosso? Posso, não tem problema. Por isso eu falo o seguinte, as custas normalmente em São Paulo são mais altas. Não estou falando em TCM, hein? Estou falando em custas. E TCM ele é estadual também. Então vai depender de onde você está fazendo o inventário, o ITCM. O ITCM depende de onde se localizam os bens do falecido. Onde os bens do falecido. Não é onde ele morava, não é onde está sendo feito o inventário do ITCMD. É onde se localizam os bens do falecido. Então eu posso, nas custas, como São Paulo é muito caro, né, mais caras, por exemplo, a pessoa que mora, ou o advogado, ou a família mora na divisa de São Paulo com Minas Gerais, né? Só para dar um exemplo para você, porque em São Paulo, há muito tempo atrás, mas continuou de forma proporcional, mas há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, a procuração pública em São Paulo era R$ 180. Uma procuração pública em São Paulo era R$ 180. Em Minas Gerais era R$ 16. R$ 16. Olha a diferença, né? De Que São ano? Paulo, as custas de São Paulo com as custas de Minas Gerais. Né? Era 180 em São Paulo e lá em Em Minas era que ano? R$ 16. Né? Eu não lembro, uns 10 anos atrás, aproximadamente, uns 10 anos atrás. Ah, tá. Hoje acredito que já está, mas é proporcional. Foi aumentando proporcional. Hoje deve ser R$ 400 uma procuração pública e lá em Minas deve ser R$ 50, né? Uma procuração. Então, assim, é muito mais Eu conta acho as que é uns. custas. E o inventário. Oi? É. Não, eu acho que é isso mesmo. Se eu não me engano, uns 300 e pouco. É, mais ou menos isso. É muito menos, né? É muito menos inventário.
judicial de custas, não estou falando em honorários dos advogados, estou falando em TCM, em custas que vai ao cartório, né, e vai pago para o Estado também. Inventário que custa, por exemplo, R$2.000, no estado de São Paulo pode custar R$500 em Minas, né? Eu estou falando, depende dos custos, tá? Aí a gente tem que sempre olhar, e dá para fazer isso na internet, é fácil hoje. A gente consegue ver a tabela de todos os lugares, tá? Então, com referência à competência, que pode optar por qualquer lugar, por qualquer cartório, com aquele tabelião, com aquele escrevente que você tem mais afinidade, que tem mais conhecimento muitas vezes, né? Que às vezes você prefere, né? Lógico que vai precisar de advogado, hein? Seja judicial ou extrajudicial, precisa de advogado. E eu falo que o advogado, ele não está lá só para assinar, que eu já vi muitos colegas em... o extrajudicial é muito bom porque eu vou lá só assino, né? Não é só assina, se você fez isso, só assina, e der alguma coisa de errado, é você que é responsável ali, porque você foi orientador, foi o assessor jurídico das partes, tá? E o tabelião, o escrevente, vai lá, porque ele vai falar assim, eu só transcrevo. Quem está aqui de acordo com a legislação, que sabe da lei, é o advogado, né? Então, assim, mesmo que o escrevente faça tudo, tem que tomar cuidado, não é só lá e assinar. Você precisa ler, conferir se está certo, e a partilha está certa. O advogado tem que saber disso. Senão ele confia no escrevente e está errado, a culpa é do advogado. Porque você foi lá, só assinou. Então não é só assinar. Você precisa, mesmo que o escrevente ele faça, né, ele acabe adiantando para o advogado fazendo. Mas o advogado ele compete para a conferência. Se realmente aquilo está de acordo com a legislação, está certo, ou foi de partes, com que as partes acordaram, né? Então precisa tomar cuidado com isso, não é só assinar, não. A responsabilidade é muito grande do advogado, por isso que se cobra honorário, né? E eu falo que pode ser tão diferente do judicial, né? A única vantagem do advogado do judicial é que o tempo é bem menor. Mas o trabalho praticamente é o mesmo, mas o tempo é menor. Tá? Então não precisa ter aquela discrepância de valor. No inventário judicial eu cobro R$100.000. No inventário extrajudicial eu cobro 5. Eu acho que está alguma coisa errada. Tem que ser, pode ser até um pouco mais em conta que o judicial, porque leva menos tempo. Mas não é essa discrepância grande, porque a partilha, tudo é o advogado que faz. Isso que dá mais de trabalho. Bom, então qualquer lugar, tá? Essa é a segunda vantagem. A terceira vantagem, por isso que eu falo que tem mais vantagem que desvantagem, a terceira vantagem é com referência às custas, tá? Muitas vezes eu estou dando o exemplo do estado de São Paulo, que é o mais caro. Tá? É caro. Mas é um dos mais caros do Brasil. As custas. Vou dar um exemplo só, hein? Vamos pegar uma pessoa rica. Que morreu. Acima de 5 milhões. No estado de São Paulo, acima de 5 milhões, para as custas acima de 5 milhões num inventário judicial, 3.000 FESPs. É o teto. 3.000 FESPs é o máximo, é o teto. 3.000 FESPs hoje, que está 27 os quebrados, parece, tá? Vai dar em torno de 85 a 90 mil reais de custas. Acima de 5 milhões de patrimônio, que vai para o inventário, de custas vai recolher quase R$1.000. Sabe quanto que é no extrajudicial? R$13.000, aproximadamente R$13.000. Você vai propor o extrajudicial, você vai judicial para pagar 90 mil para demorar 2 anos, ou você vai pagar 13 mil no extra para demorar 1 mês? É muita vantagem, né? E aí eu falo para o advogado, cuidado com isso, sempre analisar isso para o cliente, essas vantagens. Porque depois o cliente fica sabendo que ele poderia fazer o extra, era mais rápido e pagar menos custos, e você recolher mais custos no judicial e demorou mais, ele vai ficar muito doido com você. É muito bravo com o advogado, porque ele não deu essa opção do extrajudicial, que custava mais barato as custas, não estou falando nós, e nem ITCM, custas muito mais em conta. O judicial é muito mais caro. Agora, lógico,
gente pegar um valor ínfimo, que é o menor, na justiça vai recolher 5 FESP. Desculpa, 5 FESP não, 10 UFESPs, que é até 50 bens, até 50 mil reais, na justiça em São Paulo, pela lei estadual 11.608/03, lei estadual em São Paulo, 10 UFESPs para bens até 50 mil reais. 10 UFESP em torno aí de 300 reais. Já no cartório é mais caro. No cartório você vai gastar 400 para cima. É um pouco mais caro. Mas pelo tempo que se perde, é vantagem pagar R$2 a mais e fazer em um mês, em uma semana. Né? Então você tem que ver o que compensa, se é vantagem ou desvantagem. Nesse caso, que foi desvantagem com referência ao valor de custas no extrajudicial, mas é vantagem com relação ao tempo, há uma compensação. Mas agora, dependendo do valor que eu falei, acima de 2 milhões para cima, acima de 2 milhões, já é vantagem às custas fazer o extrajudicial. Sai mais vantajoso do que o judicial, sai mais caro as custas. Além de demorar mais, vai sair mais caro. Na justiça, no extrajudicial, vai ser mais barato e vai ser muito mais rápido, né? Muito mais rápido, tá? Então, é fácil, só pegar a tabela da CNB, né? Do Colégio Notarial do Brasil e colocar São Paulo, tá? E aí vai vir a tabela de custo extrajudicial, né? E também você pega a lei 11.608/03, lei estadual de São Paulo, e pega a tabela de custas de São Paulo no judicial. E faz a ação e mostra para o cliente isto. Né? Isso tem que ser feito, porque já pensou ele pagar custas de 60 mil, 70 mil a mais para demorar? Ele vai ficar doido. Ficar doido. Né? Então, você tem que tomar cuidado. Isso eu falo porque eu já vi colegas que teve esse problema. Né? Falando, doutor, e agora? Será que eu consigo desistir da ação? Porque eu entrei com o judicial e vai dar 80 mil de custas. E no extrajudicial é 13. Deveria ter visto antes, né? Porque já propôs ação. Eu posso desistir? Desistir, mas o CPC 2015, principalmente, ele diz assim, que nada impede do juiz cobrar as custas mesmo após a desistência. Desistir da ação, mas o juiz fala para falar, não, mas você entrou com a ação, eu quero que recolha as custas. Tá? Então, nada impede de o juiz cobrar as custas, mesmo desistindo sem a citação da outra parte. Tá? Isso é que tem que tomar cuidado. Se o juiz liberar, legal, ficou bom. Porque ele acabou, encerrou e vai fazer o extra. Agora, se ele não liberar, vai ter que pagar. E se for pagar do mesmo jeito, é melhor continuar lá no judicial. Né? Mas é ruim quando o cliente fica sabendo disso. Né? E aí, realmente, o advogado perde toda a credibilidade. Tá? Perde toda a credibilidade. Então, antes analise o valor das custas. Se vai entrar com o judicial ou extrajudicial. Lógico, tem que ter os requisitos que eu passei antes, né? Parte preliminar, os requisitos que se cabe ou não. Se cabe o judicial e cabe o extrajudicial, você analisa as custas. Qual que seria mais vantajoso? Tá? Agora, com o ITCMD, não é uma desvantagem nem vantagem. Veja bem, não é a desvantagem nem vantagem. Por quê? O ITCMD, o valor é o mesmo. É o mesmo. Seja no inventário judicial ou extrajudicial, o valor é o mesmo, tá? É o mesmo. Não tem diferença alguma. Mas o ITCMD, como eu disse, ele é estadual, ele não é federal. Depende da localização dos bens. Se tem bens imóveis em São Paulo, se tem bens imóveis no Rio de Janeiro, se tem bens imóveis em Minas, se tem bens em Pernambuco, e for propor ação de inventário aqui em São Paulo, aqui não, porque eu não estou em São Paulo, mas em São Paulo, tá? Se for propor em São Paulo, não é o ITCM de São Paulo. O ITCM de São Paulo é só com referência àqueles imóveis que estão localizados no estado de São Paulo. Mas tem imóveis no Mato Grosso, Rio de Janeiro, tem imóveis lá na Bahia, tem imóveis no Mato Grosso, portanto, tem que ser naquele estado o recolhimento. Tá? Então, o advogado, quando ele já pega uma ação dessa de vários reais, você vai precisar estudar a lei de cada estado. E as alíquotas são diferentes. Por exemplo, é 4% de alíquota, mas tem estado que é de 4 a 8%. Tem estado que já é 8% direto. Como Pernambuco, Paraná também já é. Goiás, 4 a 8%, ele é escalonada. Como que fazer em São Paulo.
né? Eu já ouvi que não vai passar legislação, mas é uma lei estadual para alterar o ITCMD para 8%, de 4% a 8%, ou seja, escalonado até 8%. Tá? Tem um projeto de lei a ser aprovado até o final do ano. Se for aprovado até o final do ano, começa em janeiro já a legislação. Tá? Mas é um projeto de lei ainda no estado de São Paulo. Não foi aprovado legislativo ainda. Tá? Mas, se aprovado, até 8%. Tá? Então, cada estado tem sua alíquota e cada estado tem seu prazo. Por exemplo, São Paulo são 6 para propositura da ação ou dar entrada no inventário extrajudicial. Propositura da ação no inventário judicial ou dar entrada no inventário judicial. Tem 60 dias para propor. Se não propor em 60 dias, multa de 10% sobre o ITCM. Veja que não é sobre os bens, é sobre o ITCM. O valor do ITCM recolhe 10% de multa. 180 dias, não propôs ação em 180 dias, não deu entrada no cartório de notas para fazer o inventário extrajudicial em 180 dias, multa de 20% sobre o TCMD. Tá? Vai confundir o prazo para a proposituração em razão do recolhimento para o prazo da propositura da ação do CPC. Por exemplo, qual que é o prazo para a propor ação? Qual que é a propor ação de inventário, ou arrolamento sumário, ou arrolamento comum, ou dar entrada no extrajudicial, tá? Pelo Código Civil, são 30 dias. O Código Civil fala 30 dias, 1796 do Código Civil, 30 dias, né? O CPC, aí veio 11.441/2007, né? 11.441/07, que é a lei do extrajudicial alterou o prazo do judicial. Artigo 983 do CP3 foi alterado para 60 dias. 60 dias. Veio o Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 611, e alterou para 2 meses. Professor, mas é 60 dias? Não, não é igual. 60 dias, 60 dias. 2 meses são 2 meses. Tá? 2 meses são 2 meses. Tem mês que tem 30, 31, tem 28, 29 dias. 60 dias são 60 dias. Tá? Então, mudou para 2 meses. Aí eu pergunto para vocês, vocês querem que eu fale o prazo para a prática da advocacia ou o prazo para concurso público? O concurso público são 2 meses. Artigo 611 do CPC, 2 meses. Na prática da advocacia, precisa ver a lei estadual. A lei estadual de São Paulo são 60 dias. 60 dias. E cuidado, é lei estadual, não é o CPC. Então, conta de corrido. Não é dia útil. Dia útil é o CPC. Aqui é dia corrido. Lei estadual, desde a década de 60 essa lei. Tá? Lei 9.591/66, lei estadual. 9.591/66, lei do estadual. É de 66. Já falava que era 60 dias. Tá? Então é corrido o prazo aí, 60 dias. Sob pena de multa de 10%. Então aí que eu falo para vocês. O Código Civil que fala 30 dias. O Código de Processo Civil 2015, que falam 2 meses. Vê se algum artigo do CPC e do Código Civil impõe multa. Vê se algum artigo do Código Civil ou do CPC por não propor ação em 2 meses, por não propor ação em 30 dias. Não impõe multa. Não tem multa. Na lei federal, que é o CPC e Código Civil, não tem multa. Onde tem multa? Lei estadual. Depende de cada estado. Estado de São Paulo, 10% de multa se não propor em 60 dias. 20% de multa se não propor em 180 dias. Tem estado que é 30 dias. Agora, veio a lei 14.010/2020, lei 14.010/2020, em razão da pandemia, né, que mudou 2 coisas. Direito de família e outro direito das sucessões. Direito de família e sucessões foram 2 artigos. Tá? O direito de família e todas as prisões civis de alimentos deverão ser convertidas em auxiliar. E, na sucessão, estão suspensos prazos para a abertura de inventário até outubro, de fevereiro a outubro de 2020. Agora, ele está suspendendo o artigo 611 do CPC. Lembra que eu falei? O artigo 611, ele impõe multa? Não impõe multa. Onde impõe multa é a lei. Então, precisaria ver se você está sob a aplicabilidade da multa ou não. Você tem que olhar na lei estadual, você tem que olhar no seu estado, perguntar
na fazenda se está suspensa a multa também. Eu acho que deveria estar. Eu acho que deveria estar, em razão da pandemia, né? Mas não é a lei. A lei federal, ela suspendeu os 2 meses do artigo 611 do CPC. E lá, nos 6 meses, nos 2 meses do artigo 611 do CPC, lá, multa, onde fala em multa, é lei estadual. Então, não tem uma lei federal que possa obrigar a lei estadual a cumprir. Porque tributo, a competência é estadual, não é federal. A própria Constituição mencionou que o tributo do ITCM, ele é estadual e não é federal. Portanto, é a legislação estadual que vai suspender ou não a multa do ICM em razão da pandemia. Então, cada lugar que você está para fazer o devido recolhimento, ou seja, a localização dos bens, você precisa consultar o estado onde está localizado esses bens, realmente suspenso ou não a multa para propósito da ação ou para, inclusive, dar entrada no inventário extrajudicial. Tá? Então, eu falo sempre, tome cuidado, todo mundo está falando aí que está suspenso, a multa está suspensa. Onde está escrito as multas suspensas? Suspendeu a abertura do inventário, que é no CPC, mas não falou da lei. A lei estadual é que cobra, né, o ITCM. Então tem que tomar cuidado com essa situação. E no estado de São Paulo, nós temos não só esta multa de propositura da ação, ou dar entrada no inventário extrajudicial, temos ainda a multa dos 180 dias. Morreu, tem 180 dias para recolher o ITCM. Se não recolher o ITCM em 180 dias, uma multa de 0,033 ao dia. Limitado a 1% ao mês, limitado aos 20% no geral. Né? Então tem mais esta multa ainda, dos 180 dias para recolhimento do ITCMD. Né? Só da propositura, mas tem também do recolhimento, que é 180 dias. Então olha só quanta coisa, né? A gente falou aqui, na verdade, um tema curto. Eu estava preocupado em não conseguir falar tanto, mas foram aí 50 minutos, praticamente falando dessas pequenas vantagens, né, que pode se tornar muito grande para o cliente, para o seu cliente. Né? Então, o advogado tem que estar atento a isso. Essas dicas aí eu acho que é importantíssima. O advogado que advoga na área de sucessões precisa saber ter esse conhecimento. Tá? Senão, pode ter algum problema futuro do cliente, né? Porque não fez aí com competência o trabalho de advogado. Então, eu acho assim, isso é o básico. Primeiro, quando você for fazer o inventário, verificar quais são os requisitos, se cabe o judicial e o extrajudicial, comporta os dois, escolher as vantagens do extrajudicial. Se está nessas vantagens do extrajudicial, é o judicial. Se está na vantagem das vantagens que eu falei do extrajudicial, com certeza. Né? É o extrajudicial, mas tem que mostrar isso para o cliente. Eu falo que muito advogado às vezes não mostra tudo isso para o cliente. Tá? Bom, entenderam aí? Deixaram então as perguntas, né? Porque passamos aí 50 minutos do tempo da palestra. Acho que consegui abordar aí as mais importantes vantagens do extrajudicial. Eu acho que é mais vantagem do que desvantagem, né? Muita gente tinha como desvantagem é que escritura pública, será que vale como judicial? Hoje vale igual, né? Hoje já está sentado que o inventário extrajudicial vale igual ao do judicial. Tanto é verdade que, se for lá, tem que entrar com uma anulação também na justiça, inventário extrajudicial. Tá? Então é bem importante essa parte. Mas uma coisa que é interessante, que quando tem testamento, tem que fazer aquela consulta. Não, vai entrar com o inventário, né? Lá no provimento 56 do CNJ, provimento 56 do CNJ determina que tem que ser consultado e tem que juntar a certidão, seja judicial ou extra, se tem ou não testamento, tá? Então, antes de tudo, tem que avisar o cliente que ele tem que fazer essa consulta. E se ele pedir para você fazer, não sei como você faz, cada advogado faz de uma forma, está no preço do valor dos honorários, outros falam que cobra a parte, né? Se for querer fazer uma consulta, aí cobra uma diligência, depende do advogado, tá? Mas tem que fazer essa consulta lá no site do Colégio Notarial, né? Para fazer a pesquisa se tem ou não testamento, tá? Acho que é quase R$60, 57, R$60
que paga a certidão, e aí eles enviam também de forma eletrônica, certo? Bom, vou encerrando por aqui então a minha fala, né, e fico aguardando aí possíveis questões, perguntas dos colegas. Obrigado mais uma vez, viu? Doutor Nelson, a explicação foi ótima. E em relação a isso que o doutor estava falando sobre a consulta, né, do testamento, eu entro no site, gero o boleto e dou para o cliente pagar. Eu fiz até isso essa semana, sexta-feira, acho que é R$ 60 e alguns centavos, aqui em São Paulo, né? Então, assim, eu dou para o cliente pagar. Já aviso, né? Porque essa consulta é Sim. obrigatória, né? Aqui no estado de São Paulo. Essa Brasil todo consulta ficou, no Brasil todo, né? por causa que o provimento é do CNJ. É a partir de 2000 e pouco. É A partir 2016, de 2000 provimento e alguma coisa. 56/2016. Doutor Nelson, eu quero falar aqui. Algumas pessoas estão lhe cumprimentando. O João Dias, ele tem aqui João Dias. Olá, boa noite. João Dias Neto, escrevente notarial de Recife, Pernambuco. Tá mandando um Que alô. legal. Seja muito bem-vindo, João Dias. Um abraço para você, para essa capital bonita, para esse estado muito lindo, Pernambuco. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu ver aqui, Ana Paula, Um boa abraço. noite. Taylor. Aqui no programa, nós temos pessoas do Brasil todo, né? Então, assim, tem pessoas de várias regiões. Ana Paula, Santa Fé do Sul, São Paulo, aonde fica a colônia de férias dos advogados. Eu já fui naquela colônia, não sei se o senhor já foi. Tem uma represa. Santa É bom Fé do para quem Sul, né? gosta de. Sim. É bom para quem gosta de pescar. A Roseli de Eu fui Pádua, conhecer, né? eu não cheguei a ficar, mas eu fui conhecer já. Uma vez eu fui dar uma palestra lá perto e me levaram até lá. Eu lembro que acho que foi até o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Que É é divisa lá o... com o Mato Grosso do Sul. Santa Fé do Santa Sul. Fé do Tem Sul. uma ponte. Sim. Tem uma ponte que a Eu gente lembro atravessa, que já está em. eu fui... Sim. Eu lembro que fui dar uma palestra ali perto e o presidente da subseção, na época, me levou até lá para conhecer. Foi bem legal. A doutora Silvia Hernandes Mendes também está falando aqui. Boa noite, doutora Cleissan. Boa noite, doutor Nelson. Jaqueline Moreira, grande doutor Nelson. João Paulo Miranda. Boa noite. Aqui, preposto escrevente do Registro de Imóveis de Santa Branca, São Paulo. Também está mandando boa noite aqui para gente. Bacana. Anis Dani Marani, também boa noite. Jefferson Pelosi, excelente dicas, obrigado. Tem mais aqui também, deixa eu ver. Carlos também. Não, é Carla Pisolato. Boa noite, sou aluna da turma 8 da pós-graduação. Tá mandando um abraço para o senhor, doutor. Pessoa da pós aí do Legale. Doutora Francilene Ferreira Belém, também boa noite a todos. Doutora Adalberto Tamura, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Tatuapé, também está mandando um boa noite, um abraço. Karen Arada. Você também. A Karen está falando aqui que começou um pouquinho atrasado, mas começamos e estamos firmes, viu, Karen? Não saia daí, não. Se você não saiu, você não perdeu nada. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Tem mais. Aqui. A Silvana também, boa noite. Fabiana Marcelina, boa noite. Doutor Alexandre Botelho, doutora Carla. Tá cheio de boa noite aqui, viu, doutor? Agora tá falando aqui. O João Paulo Miranda, ele falou bem assim: ultimamente, 2 meses tem sido o prazo para a juntada de movimentação, com muita sorte. Que ele tá falando no judicial, né?
2 meses para Judicial. juntada no judicial. Doutora Simone, boa noite. Janice Nascimento, boa. Então, assim, já como o doutor falou, né? O prazo é uma grande vantagem do inventário extrajudicial. O João Dias perguntou aqui, e o inventário negativo? O senhor quer falar? Ó, Não, é possível minutinho? fazer também no extrajudicial, é possível fazer É também. possível. Né? É aquele que não tem bens, né? Para dizer que não tem bens. Mas ele tem que. Sim, mas aí ele tem que ver por que ele quer fazer isso, né? Normalmente, para fazer um inventário negativo, tem que ter a justificativa. Por exemplo, para a viúva ou viúvo casar em qualquer outro regime de bens. Né? Porque lá no artigo 1523 do Código Civil, nós temos lá causas suspensivas. Viúva ou viúva que tiver filhos do primeiro casamento e bens do primeiro casamento tem que apresentar o formal de partilha. Se não apresentar o formal e de se ele partilha, não fez, não pode casar em qualquer. Vai casar na separação obrigatória. Mas como que essa pessoa vai provar que ela tem filhos? Prova. Mas se deixou bens ou não, ou o marido falecido, ou a mulher falecida, se bens ou não. Como que ele comprova isso? Ele vai no cartório e fala assim: olha, meu marido não deixou nada e ele morreu. Minha mulher não deixou nada e ela morreu. Agora eu quero casar em outro regime. Como que o cara vai confiar e acreditar nessa pessoa? Então, muitas vezes ele pede o quê? Um inventário negativo, porque existe uma declaração, né, de que não existe patrimônio em nome daquela pessoa para casar em qualquer outro regime de bens. Esta eu vejo que é uma justificativa plausível para poder fazer um inventário negativo. Doutor Nelson, tem algumas perguntas aqui, ó. O Alexandre Botelho colocou assim: Doutor Nelson, poderia explanar, por gentileza, quanto ao passivo do espólio no extrajudicial? O cartório em que lavro escrituras informa que no extrajudicial não se faz necessário a demonstração do passivo e que, neste caso, as partes têm que se acertarem por meio de contrato, se for o caso. Pergunta do Alexandre Botelho. Doutor, entendeu? O passivo que está devendo? Dívida? Ele falou que quanto ao passivo do espólio no extrajudicial, é dívida, né? Aí o cartório em que lavra escrituras informa que no extrajudicial não se faz necessário a demonstração do passivo e que, neste caso, as partes têm que se acertarem por meio de contrato, se for o caso. Não tem que dívida. provar ou não tem que colocar no inventário? Tá falando que as partes têm que se acertarem. Só demonstrar. As partes têm que. Porque teria que colocar, né? No inventário. Extrajudicial teria que colocar. Fulano tá devendo. A regra é que tem que colocar as dívidas, né? Primeiro paga essas dívidas, depois o que sobrar que faz a partilha. Por isso que é obrigatório colocar as dívidas para depois fazer a partilha, porque tem que pagar as dívidas para fazer a partilha. Agora, muita gente não coloca, dependendo da dívida, não coloca mesmo, né? Agora, uma dívida que não tem como e vai ter que colocar, por exemplo, um automóvel financiado pelo falecido, né? Não quita. Se for imóvel, normalmente quita porque tem seguro. Agora, automóvel, né, as parcelas, o financiamento de um automóvel, porque o seguro é muito caro. Então, ele não vai quitar. Então, o que acontece? Esse automóvel, ele vai com dívida, né? Para os herdeiros. Ele vai com dívida para os herdeiros. Porque está devendo, né? Eles recebem um automóvel, mas recebem com uma dívida. Porque está financiado o automóvel. Então, aí, entendo, né, que deveria colocar para até abatimento do ITCMD. Porque eles não estão recebendo um automóvel de 50 mil. Eles estão recebendo um automóvel de 50 mil menos os 30 mil de financiamento, por exemplo. Porque eles vão ter que pagar. E vai pagar depois da morte. Portanto, como que ele vai recolher de 50 mil se o automóvel, né, vale 50, com menos a dívida vale 20? Né? Então, aí eu entendo que teria que ficar até a questão de abatimento do ITCMD. A Fazenda vai chiar, né? A Fazenda vai chiar, como sempre. Temos mais perguntas. Ele falou que é isso mesmo. Ele falou que é isso mesmo. Muito obrigada.
Tem aqui, eu fui olhar aqui as perguntas de. Eu fui olhar aqui os comentários, acabei me perdendo aqui. Ai. Tem, aqui, achei. É da doutora Francilene Ferreira Belém. Pergunta: inventário cumulativo no extrajudicial também é mais vantajoso? Não, é porque assim, o tempo é menor, né? Tudo que o tempo é menor, as custas, mas o inventário cumulativo, muita gente, né? Não é que vai fazer um inventário só. O inventário cumulativo, ele vai ser um procedimento só, mas vai fazer uma sucessão de cada vez. Por exemplo, um casal, o marido morreu há 5 anos atrás, não fez nada, e a esposa morreu agora, a viúva morreu agora. Pode fazer juntos? Podem, no mesmo procedimento, judicial ou extrajudicial. Porém, tem que fazer primeiro a sucessão de um para depois fazer o do outro. Então, o ITCM vai ser recolhido de forma temporária também, temporal, né? Daquele que morreu primeiro para depois recolher o outro que morreu depois. Né? Então, tem que ser um inventário de cada vez. Mas o procedimento pode ser simultâneo. É a mesma coisa. Entendi. Tem aqui uma pergunta do João Paulo Miranda. Num processo em que as partes são beneficiários da justiça gratuita, o que faz quando existe bens irrisórios e eles não possuem condições de pagar o ITCMD por questões adversas? Aí tem que ser judicial, né? Porque no cartório eles não aceitam justiça gratuita. Cartório não. Cartório, se não pagar o ITCMD antes, eles não lavam a escritura. Agora, no judicial, é possível pedir para o juiz que seja recolhido o ITCMD após, né, a expedição do formal de partilha, ou na hora que vai fazer o registro no registro de imóveis, recolhe na hora que for fazer os registros, né, da partilha. É possível. Mas, como eu falei, no arrolamento sumário, nem precisaria, porque o juiz tem que expedir o formal de partilha independente do recolhimento ou não de TCM, porque aí a competência da Fazenda é em cobrar os contribuintes. Isso mesmo. Aí o João Dias colocou aqui, é sempre bom verificar a lei do ITCMD para ver se existem casos de isenção ou imunidade. Isenção é imóvel, né? Dependendo da metragem, do valor, não é isso? Em São Paulo, essa isenção é aquela que é para a pessoa que é muito. É uma pessoa que é bem humilde. Né? É aquela. Por exemplo, imóvel até 5.000 FESPs e desde que todos os herdeiros nele residam. Então, imóvel, né? Até 5.000 FESPs, desde que todos os herdeiros nele residam. Esse está isento, mas são pessoas realmente que não têm condições financeiras para pagar. Isso mesmo. Mas tem esses requisitos, o João, né? Isso, tem os requisitos. O João Paulo Miranda está colocando, hoje o extrajudicial vale muito mais a pena nos casos em que cabe devido à celeridade, com certeza. Jana Guedes, de Manaus, está mandando um abraço. A Jaqueline Moreira, os advogados da UAB Santo Amaro, mandam um abraço para o Dr. Nelson Sussumo. Os advogados de Santo Amaro. Bom, Jaqueline Velho de Santo Amaro, Eu fiz uma live com ela também, lá na UAB de Santo Amaro, Comissão de Família, lá. Priscila Sampaio, São José do Rio Pardo, São Paulo também. Também tá aqui. João Dias pergunta: sobrevindo valores pecuniários após o inventário negativo, cabe sobre partilha ou novo inventário? Fez o inventário. Fez o inventário negativo, depois apareceu valores pecuniários, né? Pode ser, de repente, uma poupança, alguma coisa. Após o inventário negativo, foi descoberto. Cabe sobre Então, mas se ele partilha falou ou que não novo tem nada, inventário? agora não dá. Pode ser alguma coisa que, Só, de né? repente, eles não tinham conhecimento, né?
Mas sobre partilha não dá, porque sobre partilha é como já fez uma partilha, vai fazer uma nova Isso, partilha, né? sobre partilha é porque já fez o Já tem que fazer o inventário, inventário né? de novo. Inventário do inventário. Vai ter que fazer o Eu acho que anula, inventário. tem que anular. É. Aqui, a Inventário. Jana Mas Guedes, tem que pedir para anular esse aí, né? Eu nunca tive um caso assim, não. Mas a pergunta é muito Não, boa. por isso que eu falo. Por isso que eu falo. O inventário negativo tem que ter fundamentação para isso. Não é qualquer situação, não deixou nada, eu vou fazer inventário negativo para mostrar para todo mundo. Principalmente naquele caso de casamento. Professor, uma pergunta. Tá falando aqui se a pessoa foi emancipada, se, por exemplo, tá emancipado, né, com 16 anos, houve a emancipação. Aí pode, então, fazer o inventário extrajudicial? Se um Se filho foi emancipar, emancipado. Se ele, o filho sim. Se ele foi tem 16 emancipado e anos, pode depois fazer o extra. o pai faleceu, então se ele for emancipado, pode via, Sim. via E extra. extrajudicial, né? É que cortou. Extrajudicial. Mas não pode dirigir, né? Não pode tirar a Cortou. carteira Qual de que é? Que eu motorista. não ouvi. Não, Ah, sim. A carteira de motorista não dá. não dá. Mas o inventário ele Carteira de pode. motorista não dá porque a lei A carteira de motorista ele é taxativo, né? Maior de 18 anos, né? Isso, independente de emancipação. Aqui, a Jana Emancipação, Guedes, ela é de Manaus e ela falou: professor, estou adorando sua pós em família, faculdade legal. A Jaqueline, como o doutor já falou, né? Jaqueline Moreira, ela falou aqui: comissão de família da UAB Santa Amaro. Aí aqui, um cliente meu aqui, o Elvis. Boa noite, doutora Cleição e doutor Nelson. Estou curtindo o programa. A Priscila Sampaio colocou aqui: recebi minha carteira da UAB pelas mãos do doutor Nelson há 10 anos. Fiz um curso de inventário e coach que com legal. ele em 2015. Eu também fiz o meu curso de coaching com o doutor em 2015. Vai ver que, Priscila, pode ser que nós fizemos junto lá na ESA Liberdade. Não sei se foi lá. O que eu fiz foi lá com o doutor. É E em verdade. 2015. Era de 2015 por aí. Foi lá na ESA Liberdade. Aí ela colocou aqui: e que mudou a minha vida. Gratidão ao doutor Nelson. Um Que grande legal. abraço. Parabéns, doutora Que Cleição, bom. pelo programa. É bom, né, doutor Nelson, quando a gente pode causar impacto na vida das pessoas sempre para melhorar. É muito bom. Eu falo que o que a gente faz é para que as pessoas consigam melhorar para melhor, né? Sempre, né? Sempre avançando profissionalmente, sempre conseguindo ter melhores condições para trabalhar, né? Principalmente com competência, e ser diferenciado faz. Né? Então, assim, eu sempre oriento, principalmente, né? Você tem que ser um profissional diferenciado hoje, porque são muitos profissionais e hoje é muito acirrado aí a disputa, né? Com a de clientela, tudo isso. Então tem que ser diferenciado. Hoje tem que ser um profissional diferenciado para conseguir o sucesso e almejar a profissão melhor aí para o advogado. Os clientes, né? Os clientes, isso mesmo. Também aqui estou mandando um abraço a Carla Pisalato, Comissão de Família de Subseção Mirassol, São Paulo. Tá mandando um abraço pro doutor. Mirassol. 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 Faz tempo que eu não vou. Faz tempo que eu não vou por. Eu lembro muito, eu dei muitas palestras no interior. Deixa eu ver aqui. O pessoal tudo elogiando. Não sei se passou alguma pergunta, porque tá aqui. Aqui, ela falou o seguinte, a que fez o curso, ela falou que foi em 2016, no escritório da Paulista. Que ela tinha falado 2015, aí eu falei que tinha sido lá na ESA Liberdade, né? O curso de coaching.
Ela falou que não, que foi em Eu fazia também em 2016. 2015. É porque, se eu não me lembro, o meu foi em 2015. A doutora Viviane Bebiano também, grata, parabéns, ótimos esclarecimentos. Eu acredito que eu tenha lido todas as perguntas. É porque às vezes chegam perguntas também por outra questão aqui. Mas, doutor Nelson, então o senhor estava falando, né? Das desvantagens do inventário extrajudicial é comparar os valores com o judicial, as custas. Até porque o ITCMD, dependendo do caso, o juiz ele pode não é dispensar, é a multa. Eu já tive um caso que eu consegui que o meu cliente não pagasse multa. Pode pedir. Normalmente o juiz, que eu já vi, aí multa dos 180 dias, né? Não pagou até os Isso. 180 dias da morte, ele pode isentar essa multa aí, porque às vezes o processo está demorando mais, aí é possível isso. Mas daí tem que pedir para o juiz. Tem que pedir para o juiz, isso mesmo. Olha, nós estamos chegando Sim. ao fim, tá? E nós vamos fazer o nosso sorteio, mas enquanto isso, só para dar o tempinho aqui do sorteio, eu quero que o doutor Nelson fale alguma coisa. Pode falar, doutor Nelson, dos seus cursos, o que está tendo, quando que vai abrir outra turma de pós, só para eu ganhar um tempinho aqui para poder ver aqui para fazer o sorteio Sim, enquanto isso. Tá. Hoje eu estou lá lecionando na pós-graduação, né, da Faculdade Legal, e agora provavelmente vai abrir o ano que vem, né? Em agosto, final de agosto. Eu acho que até dá tempo para entrar novamente, para entrar ainda, né, na turma, mas a falar diretamente com o Legal, mandar um. Agora, eu tenho os cursos, né, que são os cursos de extensão, que eu falo que ajuda bastante, para quem quer um aprendizado mais rápido e que precisa, que necessita de fazer um inventário agora, separação, de fazer um divórcio, de fazer um reconhecimento de união estável, fazer um reconhecimento de filiação socioafetiva, né? Aí tem os cursos rápidos, né, de família, que são 12 horas, oficina de sucessões, que são 12 horas, tudo online, tá? E tem um curso que é muito, que o pessoal gosta muito, é o Inventário e Partilha, que é de 8 horas aulas, são 8 horas aulas, e o outro que é Planejamento Patrimonial, né? Esse daí o pessoal gosta bastante, que é advocacia extrajudicial, né? Planejamento patrimonial, familiar e sucessório. Tem todos os modelos lá de contratos, de namoro, união estável, pactos antinupciais, toda a situação de planejamento patrimonial, seja familiar ou sucessório, né? São 9 horas aulas aproximadamente, e depois o último curso foi de 70 horas, esse é um maior que nós temos, e fica válido por um ano para você poder verificar. Agora, esses cursos de 12 horas ficam 60 dias disponíveis em compra, né? Então, fica lá, quiser assistir quantas vezes quiser, um prazo de 180 dias. Só de 70 horas que fica um ano para o colega assistir, tá? E aí, esses colegas que tiverem intenção, quiserem, né, adquirir esses cursos da Academia de Direito Online, aí só mandar uma passa para o Leonardo e já falo com ele que é para dar 25% de desconto para quem mandar as mensagens vamos falar até amanhã, tá bom? Até amanhã. E hoje, agora na live, até amanhã. E aí manda lá os e-mails, né, para a Cleisan, e aí o Leonardo, ele remete esses e-mails às suas com um link de desconto, 25% do curso que ele escolher. Isso mesmo. Eu tô só vendo aqui, pegando, já passando aqui para o sorteio. Temos o sorteio, só participa quem curte
a live na hora, tá? Tá. Aqui nesse momento. O sorteio é feito ao vivo, então as pessoas... Pode falar, doutor. Só deixa eu falar do site, que eu não sei se o pessoal sabe do site, né? É academia.online, né? E o outro é o professornss.com.br. Professornss.com.br. O N é de Nelson, S de Sussumo, nss.com.br. Também tem todos os cursos lá. Certinho. Já estamos vendo aqui. Nossa, aqui eu não sei aí, doutor Nelson, mas aqui tá calor, aqui em São Paulo. Tá quente, né? Falaram para mim. Tá, eu tô dando tá um quente. curso ao vivo de sexta-feira, né? Tô dando um curso via Zoom ao vivo de sexta-feira. Até vai ser o último dia essa sexta agora, que foram de 8 encontros. E aí tem alguns alunos de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então tá muito quente. Tá quente mesmo. Deixa eu ver. Saiu aqui o número 8 e o número 25. Vamos lá. Número 8, Simone Rocha. Simone Rocha foi a vencedora. E o número 25, João Dias, foram os ganhadores, tá, de hoje. Então, hoje, eu falei dois, na verdade, foram dois números, é porque tem esse livro, eu esqueci de mostrar esse livro aqui também, tá? Montagem de horta orgânica. Esse daqui é do segundo sorteio. Um guia prático de montagem de horta orgânica. Esse livro aqui foi doado pelo Instituto Racine. Então, nessa quarentena, para quem está em casa, né, e tem... Olha, eu vi uma matéria que nem precisa de muito espaço para você fazer uma horta. Então, tá aqui o Guia Prático Montagem de Horta Orgânica, tá? João Dias, você ganhou esse, tá? Foi o segundo número, 25. E o primeiro número, 8, Simone Rocha, ganhou esse livro aqui. Por que fazemos o que fazemos? Mário Sérgio Cortella. Vocês que estão aqui nos ouvindo, continue toda segunda-feira. Nós estamos aqui no programa Seu Direito, trazendo novidades e sempre tendo sorteios. Então, você curte a nossa live, compartilha, que segunda-feira que vem nós estaremos aqui com um novo convidado ou uma convidada trazendo assunto que possa interessar você, seu amigo, alguém. E eu também quero agradecer o Dr. Nelson Sussumo Chiquicima, que esteve aqui conosco 1h18, falando sobre inventário extrajudicial e o inventário, suas vantagens e desvantagens. E também acabou falando um pouco sobre o inventário judicial e o seu procedimento, né? E os seus procedimentos. Então, assim, acho que foi bem proveitoso. Fizeram aqui uma pergunta se o programa vai ficar gravado, tá? O programa vai ficar gravado, sim. Você pode ver o programa no Facebook da rádio Conexão na Cidade, ou no meu Facebook também, Cleissan Machado, ou no Twitter, Cleissan Gisbert, no YouTube da Rádio Conexão na Cidade. E, doutor Nelson, eu também vou lhe marcar no meu Facebook, que aí o senhor também tem acesso a esse, tá bom. A esse programa. Assim. Tá bom? Então, tá aqui. Claro, tá bom, obrigado. O pessoal aqui está agradecendo, mandando abraço. O Alberto Figueiredo colocou excelente entrevista. Pode deixar nas descrições. O site do Dr. Nelson. Qual que é mesmo, Dr. Nelson? Academia? O seu site? É professor. Pode professor. Entrar, é mais fácil. Professor NSS. nss.com.br. O seu nome, né? Nelson,
Isso. nss.com.br. Isso. Aí o João Dias, aí moleque, ganhei, ele tá falando aqui. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer. Doutor Nelson, muito meu obrigado. Um parceiro nosso aí, sempre está com a gente. Eu quero agradecer, dizer que aqui na rádio o programa Seu Direito está de portas abertas para o doutor, uma pessoa muito educada, sempre gentil, sempre dividindo o seu conhecimento com as pessoas. Isso que vem trazer o senhor ser uma pessoa muito querida, conhecida no Brasil todo, onde todos os alunos gostam muito do senhor. Eu também fui sua aluna, e é difícil alguém aqui em São Paulo, no Brasil, que não tenha sido seu aluno, né, professor? Então, eu quero lhe agradecer, que eu sou sua fã, e é isso. E eu estou muito feliz por o senhor estar hoje aqui conosco. Boa noite a todos, e fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? E estamos à disposição. E você que ganhou, Simone Rocha e o João Dias, eu faço contato com vocês. O João Dias, ele tá pelo YouTube, se eu não me engano. Então é melhor você fazer contato comigo no direct. Pelo Facebook eu acho que é mais fácil, que pelo YouTube eu acho que eu não consigo fazer o contato com ele por message, essas coisas. Então faça contato comigo, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui conosco até agora. Boa noite e até segunda-feira que vem. Boa noite a todos. Mais uma vez agradeço, doutor Nelson. Boa noite para o senhor e para toda a sua família. Boa noite, meus teleouvintes. Até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus. Obrigado, até mais. Obrigado.